Oi, pessoal. O meu nome é Juliane e eu faço parte do grupo do preparatório do Enem Tá Dominado. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os principais assuntos que caem na disciplina de matemática, certo? Então vamos lá. O nosso primeiro conteúdo são as grandezas proporcionais, questões que podem ser resolvidas utilizando os conceitos de razão e proporção e regra de 3, eles aparecem muito nas questões da prova do Enem. Então vale muito a pena vocês darem uma boa revisada nesses conceitos, lembrando que vocês podem utilizá-los também para resolver questões que envolvem outros conteúdos. O nosso segundo conteúdo é a interpretação de gráficos. Os gráficos eles aparecem não só nas questões de matemática, mas também de outras disciplinas. É muito importante vocês compreenderem de forma certa o enunciado, porque o gráfico ele é utilizado para representar alguma situação que está sendo explorada no enunciado. Aí, fazendo a interpretação do gráfico, vocês devem que ler o título dele para saber do que ele está falando, verificar quais que são as informações representadas em cada eixo do gráfico, também os dados que foram colocados nele para ver se estão corretos, né? E também a escala utilizada. E os principais tipos de gráficos utilizados na prova do Enem são os de barra, setor e segmento. O nosso terceiro conteúdo é a estatística. A estatística ela também está muito ligada a questões que envolvem gráficos e é muito importante vocês saberem calcular a média aritmética, a moda e a mediana de um conjunto de dados. O nosso quarto conteúdo é a porcentagem. Vocês sempre vão ter que calcular a porcentagem de algo, ou seja, é muito importante vocês interpretarem de forma correta o enunciado para saber aonde que está sendo aplicada a porcentagem. E a porcentagem ela está muito ligada a questões que está falando de preço ou taxas, indicadores de população ou até mesmo da economia. O nosso quinto conteúdo são as funções. As funções que mais aparecem nas questões do Enem são as afim, a quadrática, exponencial e a logarítmica. É muito importante vocês conseguirem identificar, né, os conceitos que estão no gráfico, né, conseguir fazer a ligação da lei de formação daquela função com o que está acontecendo no gráfico, né, conseguir analisar o comportamento do gráfico. O nosso sexto conteúdo é a análise combinatória. É muito importante vocês saberem a diferença de uma permutação, ou arranjo ou combinação. A análise combinatória ela sempre está envolvida em questões onde vocês devem calcular possibilidades. Geralmente são questões que envolvem formação de times, colocação de pódio, a quantidade de combinações que vocês podem fazer com diferentes peças de roupas e assim vai. E aí, então, o nosso sétimo conteúdo é a probabilidade. A probabilidade, ela também está muito interligada à análise combinatória. Além de vocês conseguirem aplicar as fórmulas, né, da probabilidade, vocês devem saber interpretar de forma correta o enunciado para aplicar a probabilidade, né, na informação correta. E aí, então, o nosso oitavo conteúdo é a geometria, a plana e a espacial, né? Ambas elas estão muito relacionadas a questões do nosso dia a dia, como também questões de outros conteúdos, né? Na prova do Enem é muito frequente isso. Então, a geometria plana, ela sempre está relacionada a questões onde vocês devem calcular a área de algo, a área de um terreno que tem o formato de algum polígono, por exemplo, né? Ou seja, de um quadrado, de um triângulo, de um círculo. E a geometria espacial, ela está muito ligada a questões que envolvem os termos de volume ou capacidade. Vocês sempre devem calcular o volume ou a capacidade de um cone, de um cilindro, um prisma, de algum tipo de sólido geométrico, certo? Esses são os conteúdos que mais caem na prova do Enem, então vocês podem focar muito bem neles, certo? Eu espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima. Muito obrigada!